Olá pessoal, retomando nossas aulas no sentido de postagem no portal. Antes, porém, vamos dar algumas orientações para que o pessoal possa estar mais informado sobre as solicitações, tá bom? Primeiro dado que o pessoal parece-me que está um pouco confuso, vamos reforçar a questão. O trabalho em si, gente, com os dois temas que foi oferecido, a pais ausentes, filhos carentes é um dos temas, e o outro, migração na cidade de São Paulo, se eu não me engano, com abordagem psicossocial, deve ser feito em grupo, porém a conclusão é individual. Não esqueçam, e me enviem esse material via internet. Já deixei meu endereço várias vezes, ok? E a segunda parte, gente, é que eu vou estar à disposição para orientar, para falar a respeito dessas aulas que vocês estão fazendo resumo. Tudo bem? Então, gradativamente também, como me vem como anexo, não adianta me enviar apenas, então, somente no e-mail. Me enviem como anexo para eu poder imprimir, para poder deixar como documentação. Então, por favor, façam isso, tá bom? Aula do dia 7, eu tentei enviar e deu um problema, não sei onde, que eu acabei não conseguindo enviar e ao mesmo tempo eu perdi a aula, parece que ela deletou, eu perdi a aula. Então nós vamos retomar a aula hoje e posteriormente, no segundo momento, vai ser a aula do dia 14, que é na próxima terça-feira, que aliás nós estaremos em contato, por isso, pessoal, eu vou no portal já lançar a informação do que nós vamos abordar, inclusive no sábado, na terça-feira, no dia 14, ok? Vamos falar um pouco dos nossos conceitos sobre ambiente acadêmico. Gradativamente, pelo que nós já desenvolvemos em aula, falamos da jornada humana, só repetindo as necessidades humanas, a forma como a psicologia surge, ou seja, todo um contexto preparatório para entender o que é o ambiente acadêmico no qual nós estamos diretamente envolvidos. Ou seja, o ambiente acadêmico ou ambiente escolar, como vocês quiserem identificar, envolve a questão do reforço do comportamento que leva o indivíduo a adquirir conhecimento. O que é isso? Se nós observarmos a busca do saber, querendo ou não, é uma proposta acadêmica. Vejam os mais antigos. O que eles faziam? Eles se reuniam em determinadas áreas, locais, enfim, e lá discutiam questões sobre o conhecimento, filosoficamente falando, como a gente já abordou. E a partir dali, tornava-se um ambiente acadêmico. Ora, essa ideia, ela é transportada para a sala, hoje para as nossas salas de aula, com única finalidade, busca do saber e do conhecimento. E não é só na área das muitas ciências que a gente está habituado a observar. O conhecimento também é um conhecimento de ordem social, cultural. O que é isso? Genericamente falando, de uma maneira mais abrangente, na escola se aprende cidadania, se aprende os conceitos morais, os conceitos éticos. Pelo menos essa é a proposta de se identificar uma questão cultural. Exemplificando então, vamos lá. O pessoal gosta muito de exemplo. Se nós observarmos no Brasil, que é um país caracterizado como um país continental, nós temos regiões. Em cada região nós temos uma espécie de cultura, ou vamos chamar de subcultura. E nessa subcultura as pessoas se identificam. Então vamos pegar os extremos. Sul, vamos pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Okay? Mais Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Se nós observarmos, a cultura lá é uma cultura tipicamente europeia. Ora, se é uma cultura tipicamente europeia, raízes culturais foram trazidas e se perpetuam até os dias de hoje. Então nós temos escolas em algumas cidades de Santa Catarina que, além do português, eles ensinam também o alemão. Além dos outros conhecimentos,
ensina o português. E o português num contexto da nossa literatura, da nossa cultura enquanto folclore, enquanto considerações sobre os nossos valores, mas também o conceito alemão, né? Como surgiu a Alemanha, de que maneira, enfim, imagino eu. Isso tudo reflete o ambiente acadêmico, o ambiente onde cria-se toda uma condição, um clima onde o conjunto de todos busca um único objetivo, que é o conhecimento e também o que é uma identidade cultural. Vamos novamente nos atentar à questão da identidade cultural. Em São Paulo, capital, a identidade de um indivíduo ele é paulistano, só para ilustrar. Então, paulistano tem tipicamente comportamentos específicos, ou seja, diferentemente do comportamento do carioca, por exemplo, cuja região é uma região mais praiana, então há um outro jeitão de ser do carioca. Dizem que o carioca é mais solto, tem mais gingado, como eles dizem. O paulistano ele é mais sério, ele é mais fechado, frio, entre aspas. Por quê? Porque leva as pessoas a terem esse tipo de comportamento. Portanto, são identificados, ele se identifica como sendo alguém mais frio, mais calculista, mais centrado. Né? E regiões tipicamente litorâneas levam os indivíduos a serem mais relaxados no sentido de pouco compromissados com a realidade. Não é que não deixam de exercer suas atividades na esfera profissional e social, não é isso. Mas, na verdade, eles têm toda uma identidade, toda uma característica tipicamente regional. Vamos sair da esfera nacional brasileira e vamos pensar da identidade cultural de povos, por exemplo, onde os países são mais envolvidos. Temos Estados Unidos, estamos Europa. Ora, a Europa é mais antiga em termos de identidade cultural. A Europa é o berço da humanidade. Portanto, culturalmente falando, o europeu já traz tradições de séculos, enquanto nós, americanos, somos mais recentes. Então, nós trouxemos essas culturas, se é que podemos dizer assim, trazidas para a América, que é um novo continente. Temos aí, desde 1500 aproximadamente, né, um pouco antes, se vamos pensar, nós temos aí uns 5 séculos para pensar em termos de identidade cultural. Em contrapartida, na Europa, nós temos aí muitos e muitos séculos de formação cultural. Né? A partir daí, gente, a partir desse momento, nós podemos pensar como vivem então alguns povos mais distantes. Gosto de dar o exemplo do que aborda a Laraia, né, Roque Laraia, num livrinho chamado Cultura, que ele aborda a questão do Lapão. Aí se já abordamos essa questão. No Lapão é uma região extremamente fria. Dizem que no Lapão é a famosa região onde mora o glorioso Papai Noel, em que as renas, tem lá os animais, são as renas, e como eles vivem? Eles eles precisam viver como se fossem nômades, e nessa condição eles transferem as suas moradias como se fossem tendas, e então conforme esgotam a situação, ou temperatura, enfim, como eles vivem muito viajando em função de sobrevivência, eles se deslocam constantemente e levam, por exemplo, todos os seus artefatos, todas as suas condições de moradia e transferem de ponto em ponto e ficam rodando. Segundo alguns estudiosos, isso faz parte da cultura, da identidade do Lapão, ou do laponês, se é que eu posso usar esse termo. Temos também como referência o esquimó. Olha que interessante, enquanto o Lapão da Lapônia, o Lapão da Lapônia,
transfere as casas, por exemplo, seu local de moradia, sua tenda, o esquimó ele não transfere nada, ele leva o mínimo necessário de armas, algum artefato, alguma alimentação, e a casa que eles fazem é casa de gelo, o famoso iglu. Eles levam uma ferramenta que possa ser utilizada como corte e formam os cubos ou pequenos blocos de gelo que formam seus iglus e passam ali algum tempo. Segundo o que consta, a temperatura interna é muito diferente da externa, um meio de sobrevivência. Detalhe, é toda uma cultura do esquimó. E assim outras identidades culturais. Vamos voltar para um país mais tropical, o nosso indígena. Qual é a identidade cultural do indígena? Vamos pegar o exemplo dos nossos pesquisadores. A exemplo, nós temos Darcy Ribeiro, que tem um estudo muito bom sobre os índios brasileiros. Nós temos os irmãos Vilas Boas também, que fizeram grandes estudos sobre o indígena. Eles têm uma identidade cultural, tanto que eles agem de maneira até diferente. Por exemplo, eles andam nus, né? Para muitos indivíduos civilizados, andar nu é um choque, para eles é natural. Ou seja, é uma questão de identidade cultural, né? Onde as pessoas conseguem transitar e levar o seu conhecimento independente da sua vestuária, da sua forma de ser, da sua linguagem. Isto é uma identidade cultural. O ambiente acadêmico, portanto, é esse agente facilitador. Vamos imaginar que é um ambiente acadêmico. Vamos imaginar lá no Xingu, na região que tem lá alguns índios Yanomami, se não me falha a memória, em que os jovens vão aprender algumas coisas. Os mais velhos reúnem-se lá numa oca, coisa do gênero, e lá eles são orientados e ensinado a eles algumas atividades, algumas formas, algumas habilidades, por exemplo, para produzir algum tipo de arma, algum tipo de artefato para poder caçar, pescar, enfim. Ou seja, é um ambiente. Eles podem discutir outras questões, até questões religiosas. É um ambiente acadêmico que vai ser transmitido conhecimento para os mais jovens. É só observarmos esses estudos aí. Legal? Nesse sentido, gente, nós temos que pensar também nas questões da importância das relações entre aquele que ensina e aquele que aprende. Aí é um dado importante. Hoje o professor ele tem que ser não apenas o professor passador de conhecimento, ou seja, aquele que transmite. Ele também tem como um papel, pelo menos até onde pôde se estudar com a proposta da Escola Nova, onde entra a psicologia também para dar uma contribuição. O professor hoje é aquele indivíduo que participa do desenvolvimento do aluno, ou seja, não pode haver uma distância muito grande, e isso envolve questões emocionais, entre o professor e o aluno. O professor num certo patamar e o aluno num patamar inferior. Não se trata dessa questão, e sim de uma relação entre alguém que tem o conhecimento e alguém que necessita do conhecimento. Essa inter-relação, essa maneira de se relacionar com o aluno é que vai facilitar o acesso ao conhecimento. Não são criadas barreiras emocionais, não são criadas barreiras sociais. Ou seja, ninguém é mais do que ninguém numa sala de aula. Somos todos uma comunidade em busca de um conhecimento com alguém com um poder de conhecimento maior. E é aí que entra a relação professor-aluno. Ambos se respeitando para formar o que nós chamamos de um ambiente bem acadêmico, um ambiente bem agradável de aprendizagem. E é nesse momento também que surge a oportunidade de se exercer o papel da cidadania no contexto ético e moral. Ou seja, não importa o aluno se ele tem 14, 15, 16 anos, e o professor tem lá seus 30, 40 anos, não importa. O importante é que ambos, dentro das suas características, dentro da sua identidade, dentro dessa cultura, sua identidade cultural,
eles têm o suficientemente conhecimento para poder agir, um como aluno e outro como professor, como agente facilitador. Não só, repito, do conhecimento científico, mas também do conhecimento social, ou seja, os conceitos éticos, os conceitos morais são fundamentais na formação do indivíduo. E essa inter-relação entre professor e aluno vai facilitar que ambos se percebam como um professor e o outro como aluno, repito. É a partir daí que eu tenho a formação do cidadão. Sabemos que o adolescente, para ilustrar bem a questão psicológica, está passando por uma série de transformações, não só na esfera biológica, como na esfera social. Os grupos, nós vamos ver mais adiante na aula próxima, a formação dos grupos. Ora, quando eu falo formação de grupos, eu tenho que me preocupar na forma como esse grupo está se interagindo. Então eu tenho pequenos grupos, grandes grupos, né? E como esse grupo está interagindo. O que eles carregam ali de valores para que eles possam interagir. Então vejamos como e de que maneira esses grupos, por exemplo, permitem, compreendem o como e que processo eles estão passando para poder estabelecer o interrelacionamento. O que eu quero dizer com isso? Alunos jovens, adolescentes, estão passando por uma transformação da sua personalidade, não perdendo personalidade, transformação de valores. O professor já é uma pessoa, digamos, mais vivida, mais experienciada, que ele tem que entender que este papel também é de entender esta mudança do aluno. O aluno está revoltado, o aluno está questionando, o aluno está exigindo serviço, ser reconhecido, ser aprovado. E o professor precisa estabelecer e compreender essa relação que está tendo. Ou seja, o aluno, na condição que está, exige. E o professor, na condição que está, ele pode compreender e encontrar meios de se relacionar com os alunos. Isso é fundamental para que ocorra a questão da inter-relação entre aluno e professor. É a partir daí, gente, que se identifica, se estabelece a formação do cidadão, aquele indivíduo responsável, compreende suas obrigações, compreende os seus deveres, mas também os seus direitos. Então, a cidadania está exatamente num contexto em que os jovens também entendem no seu momento, da sua transformação e como eles devem agir. O professor, com o papel dele, e facilitador, repito, desse conhecimento, tanto na esfera das ciências, como também das questões psicológicas e sociais. E o papel da escola, então, qual é? É fazer cumprir. Como já vimos, talvez mais para frente, alguém vai ter em didática, em preparação de aulas, enfim, na parte mais acadêmica, vai entender qual é o papel da escola. O papel da escola é simplesmente passar conhecimento. É o professor facilitando a formação do indivíduo enquanto vida profissional, é onde ele vai encontrar os caminhos para chegar numa universidade e adquirir uma profissão, ou antes, porém, na nossa realidade, o jovem pode ter muito cedo, até na sua formação técnica. Hoje nós temos os ensinos técnicos, o indivíduo já pode ter uma formação técnica também um pouco mais cedo. Então, a escola tem um papel fundamental, não só de formar o cidadão enquanto conhecimento científico, conhecimento da ciência, mas também papel social, ou seja, a escola é esse agente facilitador para formar o indivíduo como cidadão. Até aqui, espero que não haja qualquer dúvida. Para isso tudo acontecer, nós temos então o processo de aprendizagem, métodos de aprendizagem, que significam meios, formas, caminhos para se poder ter acesso a esse conhecimento com mais facilidade. Temos, por exemplo, o método de aprendizagem por descoberta do David Ausubel, que facilita bastante também a proposta de aprendizagem, fugindo um pouco aqueles padrões
do professor é o detentor do conhecimento, o aluno é aquela tábua rasa que não sabe nada, então o professor vai enfiar conhecimento na cabeça deles. Então, essa proposta metodológica do David Ausubel, o aluno aprende por descoberta, por si só, ele vai descobrindo, ele vai compreendendo o conhecimento, né? É permitido a ele, não é o professor que diz como, mas o aluno que descobre como ele pode aprender no seu ritmo, por exemplo. Um outro método é o construtivista, que teve início com o nosso Jean Piaget, e posteriormente, um pouco mais recentemente, com Emília Ferreira. A ideia é a ideia de construir o conhecimento, partindo do simples e vai sofisticando, vai aumentando as dificuldades. Então, o aprendizado ele é relativamente construído pelo indivíduo. Repetindo, o professor é aquele que vai dar as bases para o aluno adquirir esse conhecimento e formar a sua capacidade de compreensão. Se pegarmos o Piaget, por exemplo, ele é um dos teóricos que fala sobre o desenvolvimento cognitivo, que é a capacidade de organizar o pensamento. Então, o construtivismo é também um método muito interessante a ser pensado. Aprendizagem significativa do Jerome Bruner também é uma proposta metodológica que permite que o aluno dê significado ao aprendizado. Ou seja, o aluno, na minha maneira de ver, o aluno não pode decorar. Decoreba não resolve nada, e sim dar significado ao aprendizado. É a questão do buscar entendimento sobre os porquês de determinados fenômenos, de determinados acontecimentos. Vou pegar o exemplo de uma matéria, por exemplo, química. Muitas dizem assim, a química, o H2O é a água, então vamos decorar que H2O é água. Ok, mas o que leva à transformação de um elemento, uma molécula de H2O se transforma em água? Como isso acontece? De que maneira? É essa a ideia de permitir que o aluno dê significado a essa busca do conhecimento. Ele entenda essa transformação, essa mudança aí, né? Como ela acontece, os porquês que ela acontece. Isso dá significado para o aluno chegar lá. E outros métodos também que nós mais recentemente temos, que é o ensino centrado no aluno, uma proposta bem interessante, onde o aluno sempre será o alvo da proposta. Isso quem propôs foi Carl Rogers, em termos de aprendizagem, com base de que o aluno é sempre o alvo central. Então, ele tem que ter a liberdade para aprender. Ele tem a desejo de buscar o seu saber. Ok? É a partir daí, gente, que nós começamos a ter todo um processo de que o ambiente escolar é o agente facilitador de todo esse conhecimento. Esse agente facilitador é, portanto, o professor, não é a escola. A escola ela vai dar espaço, vai dar as condições, os recursos para que haja o aprendizagem. É verdade que se eu tenho uma infraestrutura muito ruim, ela pode desestimular, ela pode não motivar aluno e professor a desenvolver o conhecimento. Desde que eu tenha, dentro desse ambiente, também os recursos necessários, as condições necessárias, é claro que tudo isso vai motivar o aluno e também o professor, que é o agente facilitador, aquele elo entre aluno e conhecimento. Gente, espero ter podido contribuir com vocês nessa nossa proposta de aula e reforçando de que no próximo dia 14 eu vou estar postando essa aula aqui, né, pré-aula, para vocês chegarem um pouco antes para poder ter acesso, e vou também postar logo a seguir, não agora, mas vou preparar uma outra aula referente ao dia 14, para que com os temas que eu vou adiantar para vocês, né? Lá mais adiante, que vamos falar sobre alguns aspectos, não só do ambiente escolar, mas de outros temas dentro do nosso conteúdo programático, ok? Até lá, gente!
mandem mensagens, vamos falar diretamente por e-mail, tá bom? Lembrando dos nossos compromissos, nossas obrigações acadêmicas, o trabalho de pesquisa e o resumo das aulas. Aproveitando o ensejo, dizendo que esta aula também já pode ser resumida para as próxima semana, por exemplo. Nós vamos ter o feriado 21, já vamos considerar então o resumo da aula do dia 7, não é? Que infelizmente não foi, mas que nós falamos na aula passada. E agora a aula do dia 14, que eu estarei à disposição de vocês a partir das 19h15, que é a primeira aula com a turma do terceiro semestre. Lembrando, gente, é como se fosse aula presencial, não esqueçam, repetindo, aula presencial, das 19h15 até o intervalo. Eu vou ficar com o pessoal do terceiro semestre. Após o intervalo, eu vou retomar o link e aí sim vou trabalhar com o pessoal do primeiro e segundo semestre. Tudo bem, gente? Até lá, um abraço e estarei retornando em breve falando da aula do dia 14. Grande abraço.